Um dos grandes desafios e objetivos da área é o engajamento, da área de comunicação interna, no caso, é o engajamento dos líderes como comunicadores e apoiadores das iniciativas promovidas, então, por CI. Nesse sentido, é importante entender o verdadeiro panorama da visão desse público sobre o assunto. Pensando nisso, o grande destaque da segunda edição da Say Lover Week será a apresentação em primeira mão dos resultados da terceira edição da Pesquisa Nacional de Comunicação com a Média Liderança, realizada pela Ação Integrada, uma das agências parceiras da Dialogue. Para apresentar os principais dados da pesquisa e falar sobre liderança comunicadora, convidamos a Devani Rotter, que ela é criadora do conceito Comunicação Interna 4.0 e do termo liderança comunicadora. Ela é fundadora e presidente da Ação Integrada, a primeira agência de comunicação interna do país. Ela é formada em Relações Públicas pela UEL, com especialização em marketing pela UFPR e especialização internacional em comunicação interna pela BERJ. Ela também possui formação pela ADIGO na facilitação de grupos e processos de mudanças organizacionais, em coaching pela Corporate Coach U do Brasil e mentoria pela FGV. A Devani possui mais de 35 anos de experiência na área e hoje lidera o time de gestão da Ação Integrada, que completou neste ano 30 anos de atuação. A Devani, seja muito bem-vinda, é um prazer te receber. Muito obrigada, Marcela, muito obrigada mesmo. Perfeito. Bem, agora vou deixar o palco somente para a Devani. Boa tarde. Marcela fez uma apresentação longa, né, do meu perfil profissional. Mas vamos lá. Diversos estudos e pesquisas, quando eu falo estudos, gente, eu estou falando de McKinsey, Deloitte, WTW, GPTW, diagnósticos da comunicação interna são feitos anualmente pela ação, são dezenas de diagnósticos, e todos eles apontam a expectativa tanto da alta liderança quanto dos colaboradores em relação à comunicação via gestor imediato. Mas daí eu tenho uma pergunta para vocês, e essa pergunta nos inquietava por muitos anos. O que pensam esses gestores sobre comunicação via liderança? Esses médios gestores que estão na linha intermediária das organizações. Foi com esse objetivo que a gente, então, criou esta pesquisa, é uma pesquisa nacional de comunicação com a média liderança. O objetivo era olhar, era ter escuta sobre esse grande público que eu sou, né, sou uma ativista da comunicação por meio da liderança. E o que eles pensam sobre o papel deles em comunicação interna e que eles pensam sobre os processos de comunicação interna, então, das suas organizações. A gente foi lá, em 2016, nós fizemos a primeira edição da pesquisa, em 2018, a segunda edição, e agora em 2025 a gente está entregando o resultado aqui, em primeira mão para vocês nessa live, que a gente super aceitou o convite da Dialogue, para apresentar os principais resultados da terceira edição, que foi a edição que a gente mais teve participantes. Então, a gente fez essa pesquisa entre 2024 e 2025, e ela teve 2.323 gestores participantes. Então, traçando um perfil, a grande maioria desses respondentes são homens, né? São do sexo masculino, melhor dizendo. Então, quase 60%. O perfil, 29% são gerentes de área, 28% coordenador, 26% são supervisor, 14% são outros, de outras níveis hierárquicos, com outras nomenclaturas nas organizações. A gente excluiu, tinha alguns diretores, a gente excluiu da amostra, então essa amostra está bem representativa nas funções. Também estão bem representativas nas regiões do Brasil. Nós atingimos todas as regiões do Brasil, predominantemente ali, o centro-oeste, o sudeste, 46%, porque as grandes indústrias e serviços também estão ali
na região Sudeste. Então, nós tivemos vários setores, foram 12 empresas de diversos tamanhos, de diversos portes, de segmentos diferentes, e importante, maturidade de comunicação interna diferente. Algumas com os processos de comunicação muito incipientes, outras com processos de comunicação mais robusto, com canais de comunicação via liderança, com pautas estruturadas, enfim. Então, eu tenho muita tranquilidade de falar para vocês pela minha experiência, até que a Marcela foi falando aí, né, como que denuncia, né, o meu tempo de carreira, está bem heterogênea essa amostra e está bem representativa o que pensa, então, esses médios líderes sobre comunicação. Vamos lá aos resultados. Uma das questões que eu acho que uma das principais questões é qual é a percepção dos líderes sobre qual é o principal canal de comunicação da empresa para com os colaboradores, para o time deles, não para eles. Eles, então, se auto-intitulam, se atribuem o principal meio de comunicação com as pessoas, 70%. Em 2018, 71% foi o percentual. Então, eu posso considerar aí um empate técnico, né, entre 71 e 70, mas 70% é um índice muito favorável. E o que traz aqui de novo o WhatsApp? O WhatsApp, então, ele aparece ali muito forte, em 49%, como terceiro colocado no ranking. Hoje mesmo, pela manhã, eu li uma notícia numa news que 93% dos brasileiros têm acesso e se comunicam diariamente pelo WhatsApp. Então, aqui, a comunicação empresarial, ela só reflete o que as pessoas estão realmente utilizando como ferramenta. E o e-mail também, ele sobe, ele sai de 49 e chega em 62. Também, há muitos anos, eu tenho ouvido falar que o e-mail vai acabar. O e-mail, ele continua forte e cada ano mais forte. O que cai em relação à pesquisa passada? A alta liderança, que é o board, são os diretores. Então, ele sai de 23% para 8%. Importante dizer, gente, na perspectiva, na percepção e na opinião dos médios líderes. E o mural também, ele cai de 33% para 14%. Mas ele ainda figura como na primeira e na segunda, e agora na terceira edição, com os dados muito consistentes de que ele é o principal meio de comunicação com o seu time. Continuando aqui, agora qual é ou quais são os canais que ele mais lê? De novo, aparece o WhatsApp aqui com destaque. Então, o canal mais lido por ele, 92%, são as informações que vêm via WhatsApp. E 85% as informações que vêm por WhatsApp nos grupos gerais da empresa. Esses 92% são grupos de gestores. Então, se a gente tiver uma comunicação direcionada ao grupos de gestores, é eficiente, né? Eu não estou defendendo o WhatsApp, não, mas o fato é que eles que responderam. 88% dizem que é pelos e-mails e 87% por pautas de comunicação. É um índice bom, mas eu me pergunto aqui, né? Se as pautas são direcionadas para eles, né, desdobrarem a informação para os seus times, deveria ser 100%. Pois bem, não é. Mas esses aqui são os principais canais, os canais que eles mais acessam. Outro canal que a gente pergunta, quais são os canais, então, o melhor canal para você receber informação para desdobrar para o seu time e qual é a frequência melhor? E eles nos respondem o seguinte: o e-mail é o melhor canal, seguido do WhatsApp, e a preferência de envio, a frequência que eles apontam é diária. Eu levei um susto, eu acho, e vem crescendo de 24 na primeira edição, 44 na segunda e 48. Eu atribuo isso aqui, é um pouco coerente com a mudança que as empresas têm, né? As empresas têm mudado muito, e mudança é sinônimo quase de empresa, né? Porque o mundo tem mudado, mas as empresas têm mudado com muita rapidez, muita agilidade, e também as pessoas muito hiperconectadas. Por isso que
possivelmente ele esteja considerando que ele precisa de uma curadoria diária para que ele desdobre para o seu time. E 39% que ele gostaria de receber semanalmente essas informações de desdobramento. Qual é o grau de concordância em relação aos direcionamentos da empresa para com ele? O primeiro é que o presidente da minha empresa considera essencial que os gestores invistam na comunicação com colaboradores. Este bloco aqui, esta pergunta, ela cai, então, de 88% em 2018 para 75%. A percepção dos gestores entrevistados é que a liderança, a alta liderança, né, na figura do presidente, tem investido menos na comunicação via liderança. Um outro dado é que esse daqui permanece muito similar ao da última edição, que é a comunicação, a habilidade de comunicação. Uma competência cobrada na avaliação de desempenho. Então, ele é avaliado pela habilidade de comunicação. Esse dado permanece muito similar. Um outro dado que a gente tem é qual é o grau de concordância de comunicação que você recebe. Então, 95% diz que entende o que a gente manda, né, que as áreas de comunicação mandam, 76% atribui que as informações que recebe são úteis, porém, 63% diz que uma das coisas que mais atrapalha o bom desdobramento é a informação chegar em cima da hora ou a informação vir completa. Esse dado, ele vem muito ao encontro das pesquisas, das escutas que a gente faz com gestores e eles reclamam que as informações chegam mais do que incompleta, que as informações chegam em cima da hora, que ele não tem preparação e ele precisa, então, desdobrar para o seu time e isso prejudica, porque, né, não é todo o tempo que ele tem ali o time disponível para que ele possa repassar a informação. E daí a gente faz uma outra pergunta para ele, que é para um contraponto. Então, a empresa, né, as áreas de comunicação deveria divulgar as informações diretamente pelos canais, sem envolver a liderança? 56% diz que discorda da área, né, das informações irem direto para os seus colaboradores. Ou seja, eu não vejo que isso seja comando e controle, tá? Mas ele entende, né, de que ele, sim, vocês vão ver mais nos slides finais, que ele é um facilitador de conversa e ele é realmente o porta-voz da empresa para o seu time. É por isso que ele entende que deve passar, né, as informações devam passar por ele. E quanto tempo ele se dedica à comunicação? A gente fez essa pergunta nessa edição, essa pergunta é nova, porque nós temos ouvido, lido, enfim, que muitas atividades burocráticas têm sido direcionadas para esse médio líder. Não só as atividades técnicas que ele já faz, as atividades de comunicação que ele precisa fazer, mas outras, relatórios, formulários, enfim, muitas atividades burocráticas que são inerentes à sua função, e a gente queria entender como é que estava distribuído isso. E a gente entende que isso está um equilíbrio, né, entre a comunicação, as atividades técnicas e as atividades burocráticas, sendo que as atividades de comunicação são as reuniões de alinhamento, são follow-ups, são e-mails, enfim, com o seu time, com o seu líder, com seus pares, com demais públicos, ela ainda é a maior parte de investimento do dia a dia de um médio líder. Ou seja, essa habilidade de comunicação e essa prática de comunicação fazem parte da média liderança para ele exercitar todas as outras habilidades, todos os outros comportamentos, para ele entregar resultado, enfim, né, gente? E para isso, você sente alguma necessidade de apoio para que você possa desempenhar bem o seu papel de porta-voz junto à equipe? 35% disseram que sim. Esse número aumentou, foi o número que mais aumentou em relação à última edição,
ele tinha 15% e ele passa, então, para 35%. Ou seja, mais gestores estão entendendo que eles precisam de ajuda. Ajuda e apoio no quê? Aqui está muito claro e dá os caminhos para as áreas de comunicação. O que precisa para ajudar os líderes? Então, um canal que centralize todas as informações para que ele precisa desdobrar para os seus times, materiais de apoio, pautas, toolkits, para que ele, então, possa desdobrar com informação o que ele exatamente precisa falar, qual é o tom, como ele vai desdobrar essa informação, e também treinamento na habilidade de liderança comunicadora. Então, são os 3 itens mais importantes. Não vou entrar, né, ler gráfico para vocês, e daqui a pouco a gente disponibiliza o e-book completo. Então, ou seja, esses líderes já estão pedindo apoio. Eu digo quase que socorro para que ele, no exercício da sua atividade, ele consiga trabalhar de uma forma mais efetiva em comunicação com o apoio das áreas de comunicação. E quais informações, então, que os colaboradores buscam com o seu gestor imediato? Atividades de rotina, principalmente atividade ali de entrega de trabalho, entrega de meta, entrega de resultado. São atividades operacionais ali das áreas do dia a dia. Quando eu falo operacional, não é da operação. Pode ser da área financeira, pode ser da área, mas o dia a dia. A segunda questão é iniciativas e práticas do RH. Porque as pessoas, claro, que elas têm dúvidas e necessidades e querem saber informações que têm a ver com ele como colaborador. Então, isso é uma notícia e informações que eles buscam também com os gestores. E, por terceiro lugar, estratégias da empresa, estratégias do negócio, e também está bem coerente, né? Eu vejo com a conversa ali do dia a dia do time com o médio líder. E com qual frequência as pessoas procuram? Novamente, aqui, diariamente, semanalmente, foram o ranking, né? A preferência aqui, ou a percepção do líder em relação ao seu time. Esses 2 dados, tanto dados de informação, os temas que são procurados, quanto a frequência, eles estão muito em linha e são muito equilibrados em relação do ano de 2018. E, quase finalizando aqui a nossa apresentação, como os médios líderes se veem no papel de comunicação com os colaboradores? Essas perguntas são respostas qualitativas e que a gente transformou essa qualitativa em quantitativa. A gente aqui usou IA e facilitador, esclarecedor, importante, fundamental, essencial, estratégias e influência. Então, eles se veem, sim, como porta-voz, como eu falei para vocês, facilitadores de conversa, e eles entendem que o papel deles é extremamente importante. Aqui, qual é a sugestão que eles dão, então, para melhorar a comunicação com o time? Tempo e frequência, ele está no topo da lista, como a gente, né, a questão mais importante que a gente tem hoje são 2, né, o tempo e a atenção das pessoas. Então, o tempo aparece aqui do líder, que ele é um líder muito assoberbado, e a frequência, a qualidade da informação, por isso que ele precisa de uma informação clara e com antecedência, canais e ferramentas e o desenvolvimento, que vem bem em linha, bem ao encontro do que a gente já falou. Ele precisa de informações já com curadoria, informação que vem no tempo certo, com o canal certo, centralizada de preferência em um único canal, e essa com clareza, com objetividade, para que ele saiba exatamente o que ele tem que desdobrar para o time e o que ele tem que saber. Porque o óbvio, gente, precisa ser dito. A gente acredita que quando dispara um e-mail para o líder
para ele desdobrar um e-mail para o líder para conhecimento dele, a gente tem, imagina isso, eu ouço muito de escutas com gestores, que eles nem sempre têm essa certeza, e eu não estou falando de gestor, líder de time, coordenador, estou falando de nível gerencial. Muitas vezes eles têm dúvida de que se essa informação eu posso desdobrar ou essa informação é só para mim. Então, a dica vai aqui também, além da apresentação da pesquisa, expliquem. Esta informação é para desdobrar para o time, esta informação é para seu conhecimento, né? Nunca é demais falar o óbvio. E agora a gente pergunta também como é que ele vê a comunicação com o líder dele, com o superior dele. Então, a gente pergunta quais comportamentos você considera mais importantes de um líder comunicador. Aberto ao diálogo, bom ouvinte, eles estão lá no topo da lista. Mas esses atributos e esses comportamentos são soft skills, que eu acho que nem soft são, né? Porque a gente sabe da paciência, da empatia, né? Para que tenha aí um ambiente de escuta, um ambiente de verdadeira comunicação. Mas eu aqui pontuo para vocês duas questões que eu acho que é importante em termos de comunicação. Eu acho que o liderança comunicadora integrada, ele tem que, ao mesmo tempo, que dá foco no negócio, foco no que precisa ser feito, e por isso que eu coloco ali em laranja, dar foco ao que é prioritário e promover o melhor desempenho do time, junto com escuta, com empatia, para promover um ambiente de segurança psicológica, um ambiente de alto desempenho. Então, isso aqui, eu acredito que seja a liderança comunicadora integrada. E, na pergunta, para esses líderes, se os líderes deles, direto acima, cumpriam esses comportamentos, e eles disseram que sim. Em qual frequência que o seu líder direto fala com você? 56% dizem que recebe informação diariamente do líder e 28% recebe informação semanalmente. Esse dado também, ele acompanha a última pesquisa, só que eles vêm aumentando. O diário vem aumentando mais que o semanal. Isso pode nos levar a crer que o mundo realmente está mais acelerado e as pessoas estão com essa percepção mesmo, que tudo acontece mais diariamente do que semanalmente, ok? E aqui, para finalizar, a gente pede para atribuir uma nota para cada item, comunicação interna da sua empresa, a nota atribuída, então, é uma média, 7,5. A nota atribuída à comunicação do seu imediato com você é 8,1. O suporte que recebe da empresa, olha aqui, é a menor nota, a gente quase numa prova de ano, se considerarmos que no Brasil a nota 7 é para passar de ano. 7,1, ela, né, que recebe a empresa para conduzir os desdobramentos de informação com a equipe. 8 é o clima organizacional. 9,2 é a importância que ele dá para a comunicação como um atributo, uma habilidade importante para o líder. E 8,3 é a nota que ele se dá como líder comunicador. Uma boa nota. E as conclusões, a gente coloca informar, conectar e transformar. E eu quero trazer que esta aqui é a metodologia da ação. Então, não basta apenas informar, a gente precisa conectar para que a gente transforme as pessoas, transforme resultados, enfim. No informar, 70% dos gestores se veem como principal meio, como eu contei para vocês. Os gestores desejam receber informações claras, objetivas, no tempo certo e centralizadas em um canal. O que a gente precisa fazer, então, nós comunicadores? Curadoria de conteúdo. No conectar, 74% dos pesquisados consideram que seus presidentes consideram essencial. O que eu contei para vocês, que houve aí uma redução. 35% pedem socorro, pedem ajuda, não posso dizer que é socorro, né, mas uma ajuda, e 37% se dedica à comunicação no dia a dia, investe em comunicação. As principais habilidades de um líder de comunicação: estar aberto ao diálogo, ser um bom ouvinte, ser transparente e sincero. 72%, isso é bem importante, acredita que os seus times sabem os objetivos estratégicos da empresa.
E 73% que eles sabem o que esses objetivos estratégicos da empresa têm a ver com o dia a dia da atividade deles. Ou seja, eles estão cumprindo, então, considerando essa pesquisa, que eles estão fazendo o seu papel de líder, que é a conexão entre a estratégia da organização, entre a alta liderança que desenha a estratégia, de quem executa essa estratégia, que são as pessoas, né, os seus liderados. 73% sabe o que a estratégia tem a ver com o dia a dia deles. E a nota que atribui é 8, ou seja, uma boa nota para o clima organizacional da sua equipe. É isso que eu tenho para contar para vocês agora e estou à disposição. Obrigada. Perfeito, Devani. Nossa, que aula! Já respondendo aqui, a gente respondeu via chat, mas passando aqui para confirmar que depois aqui do ao vivo, o pessoal da Ação Integrada vai mandar em primeira mão o conteúdo na íntegra para quem preencher o formulário de presença. E depois, claro, né, nas redes da Ação Integrada vai ter a disponibilização desse conteúdo para o mercado como um todo, tá bom? Mas aí, se vocês preenchem o formulário, vocês já recebem em primeira mão. Vou só tirar aqui este slide para ficar aqui lado a lado com a Devani. Rapidinho, antes de fazer algumas perguntas, nós aqui da Dialogue preparamos 3 perguntinhas já para... o pessoal nem precisou delas para deixar algumas dúvidas, mas vamos fazer elas mesmo assim. E também deixamos no chat informações sobre a Ação Integrada. Então, cliquem ali para, então, agendar uma reunião com a própria ação para também conversar e entender como eles podem ajudar a comunicação interna e o engajamento da empresa aí de vocês. Bem, gente, vamos agora para as perguntas rapidinho. A Devani, quais estratégias de comunicação interna você considera essenciais para fortalecer o papel da média liderança como agente de conexão entre a alta liderança e os colaboradores, especialmente na promoção do engajamento das equipes? Uau! Que perguntona, Marcela. Então, eu enxergo um movimento, um programa que ele tem começo, e ele não tem fim. Um movimento liderança comunicadora que é bem dentro dos pilares, e é isso que a gente fala para os clientes e trabalha com os clientes, dentro dos pilares de cultura, que é sistemas, processos e comportamento. Em sistemas, a gente imagina que tenha que ter ferramenta, pauta, newsletter, e de preferência que seja uma só, sabe? Eu sou menos é mais, e a gente precisa, nós estamos numa era de muita complexidade, nós, profissionais de comunicação, precisamos simplificar a vida das pessoas, principalmente desses líderes, tanto a alta administração quanto a da média liderança que a gente está se tratando aqui. Então, eu preciso criar ferramentas e deixar muito claro quais são as ferramentas, se é uma ou 2 ferramentas, se é uma newsletter semanal com tudo que é importante para o líder saber naquela semana, e se é uma pauta, são 2, 3, 4 assuntos, não muito mais que isso. Eu gosto muito do número 3, eu acho que é o arquétipo da comunicação, sabe? Que é muito rápido para ele desdobrar para o time. Isso aí eu estou falando de sistema. Processos, eu falo de rituais sistematizados com intenção. Não dá para a gente achar que o líder está fazendo a reunião dele, porque ele faz tem vários rituais com vários nomes nas empresas, mas o fato é que precisam ter reuniões diárias no time de operação, reunião semanal para todo mundo, reunião mensal, reunião trimestral, e esses rituais, eles têm que ser bloqueados nas agendas de toda a liderança. E comunicação tem que ser o agente para que isso realmente aconteça. Não que a comunicação vai cuidar de todas essas agendas, mas de tempos em tempos ela tem, sim, que fomentar essas conversas face a face, porque é isso que, de fato, que é comunicação interna. E, por fim, o comportamento. Aí, comportamento é treinar nas habilidades de comunicação, não só das habilidades que normalmente a RH treina, que são escuta, feedback, mas desdobrar pauta de comunicação, desdobrar. Quando ele vai falar, ele olhar no olho,
ele usar pausas, ele usar o tom de voz, ele conectar verdadeiramente com as pessoas e falar o que precisa ser falado, nem mais e nem menos do que a pauta. Parece também muito simples, mas a gente precisa desenvolver esses líderes. Então, esse tripé aí é a cultura. Por isso, não é simples, né? É um trabalho de formiguinha de médio e longo prazo para a gente ver resultado. E mensurar, claro, né? Eu tenho que monitorar se as conversas estão acontecendo, se elas estão impactando nas pessoas e nos negócios. O que isso tem a ver com o meu engajamento e com o meu resultado efetivo nas minhas metas. Respondi? Opa, com certeza, com certeza. Temos mais 2 perguntinhas aqui. Você falou um pouco sobre inteligência artificial, que apoiou ali naquele momento das respostas quantitativas. Então, vamos falar um pouquinho de inteligência artificial na comunicação interna. Quero saber, na sua opinião, como a implementação de soluções de inteligência artificial nos canais de comunicação interna podem ajudar, então, a média liderança a superar desafios de alinhamento e clareza identificados na pesquisa. Eu acho que mais que a média liderança, Marcela, eu acho que é a própria área de comunicação interna. A gente, quando faz aquela pesquisa de tendências da comunicação interna, e a gente já começou a fazer a edição 2026, a gente percebe que a grande maioria tem 3 pessoas nas áreas de comunicação interna. Então, elas se dedicam 2% ao médio líder, à liderança, a apoio para a comunicação. É muito pouco tempo. O que eu vejo que quando nós temos uma ferramenta de IA, eu consigo trabalhar os processos com segmentação e personalização, assim como no marketing está falando de personalização, a gente já tem o cotidiano como consumidor, como do nosso streaming, de tudo, a gente tem o IA. Eu, como colaborador, também vou querer cada vez mais ter uma personalização das minhas mensagens. Então, eu acho que comunicação, que as áreas de comunicação, ela pode segmentar a informação, ela pode personalizar, ela pode fazer curadoria de conteúdo, qual é a mensagem, para quem vai, como vai, qual é o resultado, e isso diretamente vai impactar, sim, nesse líder, porque esse líder vai receber uma informação que tem a ver com ele, com o time dele, não uma informação genérica, porque o que acontece hoje é uma mesma pauta de comunicação para todos os líderes da organização. E a gente sabe que as pessoas têm necessidades diferentes, né? Porque as características da atividade, a entrega no resultado é de forma diferente. Faz sentido? Vamos lá, temos algumas perguntas. Eu vou começar por uma, achei interessante aqui, do Rafael Oliveira. Ele quer saber, Alevani, qual a sua avaliação sobre esses resultados e da pesquisa geral que vocês fazem também, né, nesses últimos anos em parceria com a Aberj, que traz há 9 anos a liderança comunicadora como principal desafio da área de comunicação interna. Rafael, então, as pesquisas mostram o seguinte, a da tendências que a gente faz, há muitos, eu acabei de falar, há muitos canais, são muitas narrativas, e os profissionais de comunicação, eles passam, eu não me lembro muito bem desse dado, mas mais ou menos 60% do seu dia fazendo canal de comunicação, campanhas, canais. Além, e tem mais um percentual de apresentação para a diretoria, de apresentações institucionais, e eu gasto 2%, eu não tenho tempo para dar apoio para esta liderança, tanto a alta liderança como para a média liderança, que precisa de muito apoio, para as grandes narrativas da organização, fazer storytelling nos grandes eventos, enfim. Tempo, prioridade. Se a gente não mudar o modelo mental dos profissionais de comunicação interna, e aí é uma questão também mais complexa, porque a grande maioria de nós, profissionais de comunicação, viemos das escolas de comunicação que ensina a fazer texto, que ensina a fazer campanha, que ensina a fazer materiais de comunicação de modo geral, né? Grande parte são jornalistas, inclusive, que estão aí no mercado,
tem relações públicas, tem pessoas também, psicólogos de outras áreas, mas nós aprendemos a escrever, a contar histórias. E a gente acaba tendo que mudar esse nosso modelo mental de contar história para conectar pessoas, entendeu? Aí um grande desafio para a área. Se a gente não mudar esse modelo mental, a gente não vai sair dessa equação que não fecha, né? A gente precisa realmente fazer. E uma coisa, Rafael, não sou eu só que considero, vários estudos, como eu coloquei para vocês, o segredo da comunicação assertiva, efetiva, eficaz, está ali na liderança, na média liderança. Então, a gente sabe o caminho, onde tem que chegar. É só começar a trabalhar para chegar. Perfeito. Vou fazer aqui uma pergunta da Fernanda Martins. Eu confesso que eu perdi ali o que seria o TH, mas eu vou ler de qualquer forma. Eu sei. Perfeito. Então, quem precisa saber, está sabendo. Então, daqui a pouco eu vou descobrir junto, então. A Devani, nesse contexto, como comunicação e PPs de TH podem se apoiar? Como você enxerga esses dois papéis diante da atuação com os líderes? Fundamental, trabalhar parceria, trabalhar colaborativamente. Esses BPs, de maneira geral, são business partners que eles têm muito acesso e estão ligados diretamente à liderança, mais do que os profissionais de comunicação. Então, o que a gente também a gente faz e a gente sugere outras empresas fazerem é trabalhar em conjunto com esses profissionais, definindo necessidades, mapeando junto com as áreas, né, junto com a ajuda dos business partners, quais são as narrativas que precisam fazer, quais desenvolvimentos precisam acontecer, com quais canais, com quais periodicidades, enfim. Eu acho que para a gente ter sucesso, ter um resultado diferente, a gente precisa fazer de uma forma diferente. As áreas de comunicação interna precisam sair das suas cadeiras e falar com outras áreas e trabalhar colaborativamente, sabe? Fazer cocriação. E os business partners são muito influenciadores. Por isso que tem que trabalhar junto, eu não vejo outra questão. O pessoal me passou uma colinha, TH é talento humano, gente, espera aí que agora, então tá tudo certo, perdão que eu não estava sabendo, mas agora já conheço a sigla. Tem duas perguntas que são bem similares, então eu vou fazer elas em sequência, se você quiser esperar que eu faça as duas, e aí você pode responder as duas ao mesmo tempo, porque elas falam sobre canais que não são tão... São canais convencionais, vou falar dessa forma, que são os canais mais antigos que ainda são usados por muitas empresas, né? O Fábio, ele quer saber como tornar um mural mais convidativo e mais relevante, considerando a queda bem acentuada no índice de preferência de canais. E o Alberto Augusto quer saber: o bom e velho jornal interno impresso ainda é uma boa ferramenta para atingir os funcionários operacionais de chão de fábrica, já que eles não têm tanto tempo para e-mail, WhatsApp. É controverso, Alberto, mas vou deixar que a Devani responda, então. Sim, a gente não tem canal certo e canal errado. Por muitos anos, a gente está dizendo que o canal mural, por exemplo, né? Como o Fábio fala, o mural impresso é um canal analógico antigo, desatualizado, e assim como o jornal impresso é antigo e desatualizado. Pois eu acho que depende. Se nós pensarmos, a comunicação interna 4.0, ela é uma comunicação centrada na experiência do colaborador, na experiência do colaborador como ser humano. Se a minha experiência, se eu estou tendo infoxicação, se eu estou tendo muita informação, eu preciso ter uma experiência diferente, por exemplo, de só receber tudo, absolutamente tudo para o digital. São canais diferentes. Eu vou lá falar no mural impresso, por exemplo. O que eu acredito e eu tenho vivenciado
e eu tenho escrito sobre isso, que daqui a um tempo vocês vão conhecer, é sobre praças, ilhas, dentro de... Estou falando de indústria daí, que tem o grande público, analógico e digitais, são ambientes digitais que eu digo. Lá eu tenho o mural impresso, eu posso ter a TV, eu posso ter totens interativos, eu tenho um espaço que eu encontro, um espaço de café, de água, com plantas, um lugar que humaniza esse ambiente. E lá, sim, o mural tem que ter a periodicidade, porque, diferente da TV, quando a gente vai para a pesquisa, a gente percebe que as pessoas, de modo geral, gostam mais do mural impresso. Sabe por quê, Marcela? Porque eu acesso a hora que eu quero ler, no meu tempo. Não é o tempo de quem está no comando, no mural digital, é a área de comunicação, é quem está operando a máquina. No impresso, quem tem o controle sou eu. Quando eu leio quando eu quero. Então, esse conforto... Quando eu escrevi lá, quase 10 anos, a comunicação interna 4.0, eu só dizia que tudo seria digital, pois hoje eu estou repensando isso, tá, gente? Porque eu acho que depende, eu preciso inspirar e respirar, eu preciso levar esse tempo para as pessoas. E, de repente, por exemplo, nós aqui na Ação Integrada, a gente faz jornal impresso para alguns clientes, que faz sentido para esse público. Eles gostam de folhear, de ver foto de colegas, de contar histórias de um jeito que o WhatsApp ou um aplicativo que eu consumo uma informação rápida não me dá. Quando eu estou no impresso, eu tenho um outro ritmo. Esse outro ritmo de tempo que eu acho que a gente precisa repensar para trazer para a comunicação interna. E isso parece antigo, mas é extremamente atual, moderno. Olhem aí tudo que está dizendo. Na era da IA, na era das máquinas, o humano que tem que prevalecer. Então, a gente precisa encontrar. E um convite aqui, gente. Façam esses espaços dentro das suas unidades, sempre, mas um jeito mais moderno, dinâmico. E as áreas de comunicação interna, elas podem, sim, não ser a donas e cuidar desse espaço, mas elas podem ajudar, de novo, em parceria, de forma colaborativa, as áreas de operação a trabalhar o mural impresso, que ele é muito efetivo. A gente tem cliente que é o canal mais efetivo, além da liderança, claro. Perfeito. Temos uma última perguntinha aqui. Eu vou tomar a liberdade, vou ler rapidinho, né? Porque aqui, para não ficar tampando o nosso rosto, mas vou tomar a liberdade só de fazer a primeira parte da resposta, tá, Devani? Depois aí eu passo. Claro. O Rodrigo quer saber quais são os problemas legais que o WhatsApp pode representar. Por exemplo, se ele divulgar o resultado de uma campanha, se a facilidade para que esse tipo de informação saia do grupo, se isso não é problemático. Vou aqui esconder aqui a pergunta para não cobrir nosso rosto. Rodrigo, nós fizemos uma live há 2 semanas sobre o WhatsApp na comunicação interna, o uso do WhatsApp. Ficou bem bacana, porque a gente também fala um pouquinho disso, falando sobre como usar de uma forma segura. Claro que a Devani vai complementar na resposta, mas eu indico que você assista esse conteúdo e também conheça o nosso módulo de envio de mensagens para o WhatsApp, porque a gente fala um pouco também sobre essa parte da segurança, porque a gente fala sobre conexão de canais. Então, essa é a minha dica, mas vou deixar também para a Devani, então, complementar falando sobre a posição dela. Então, se eu for publicar num aplicativo ou num WhatsApp ou em outros, né, canais, mas principalmente no WhatsApp, que as pessoas têm adesão, eu vou colocar informação, por mais que ele aceite, né, o colaborador tem que aceitar por questões legais, e que não pode ser aquele único canal, por questões legais também, da empresa para com o colaborador, mas eu sugiro que não coloque informação privada, confidencial, para circular no WhatsApp, porque ele pode circular em outras redes, ele retransmite, então não é seguro mesmo. O que eu tenho para dizer, por mais que eles assinem que é um canal privativo, mas se ele está usando um equipamento dele, né, o colaborador, não tem como eu
eu ficar olhando isso. Nós estamos na era do descontrole, infelizmente, gente. Por mais que a gente pense que deseje que as pessoas sejam maduras. Então, informação confidencial deve vir do líder, face a face, para o colaborador, não pelo meio do WhatsApp. E uma última dica, informação que eu preciso transformar comportamento, não deva ir por nenhum canal, nem WhatsApp, nem e-mail, nada. Eu preciso, quem transforma comportamentos é a interação humana. Eu preciso do líder com diálogo, com conversa para transformar comportamentos. Espero ter respondido essa pergunta também. Respondeu sim. Só para finalizar, falando um pouquinho sobre o módulo da Dialogue, o Vinícius Ventura, que é o nosso diretor, que participou dessa live, a gente deixou agora o link para quem não conseguiu acompanhar, possa então assistir. A gente fala muito sobre redirecionar, às vezes é só uma chamada no WhatsApp redirecionando para um outro canal, para um canal interno, por exemplo, uma plataforma da Dialogue, um e-mail, alguma coisa assim, para que então essa informação sensível não fique dentro do WhatsApp. Adevani, agora eu quero muito agradecer a sua presença, foi maravilhoso, uma aula, aprendi muito com você aqui, queria então agradecer mais uma vez. Quero saber se você gostaria de deixar algum contato, alguma consideração final. O LinkedIn da Adevani e o site da Ação Integrada estão aqui na descrição, mas eu vou deixar caso ela queira passar mais alguma coisinha também. O que eu quero dizer é um convite, na realidade, né? Não é nenhuma fala, mas é um convite para os profissionais, tanto de comunicação como de recursos humanos que estão nos assistindo, investir o seu tempo em comunicação via a média liderança, porque o líder direto é, de fato, o principal influenciador de pessoas nas organizações. Então, nada mais justo que a gente dedique esse tempo a eles. É isso, muito obrigada, Marcelo. E obrigada, Daila. Nós que agradecemos.